Já já chega aí. Nós temos um desafio para este ano de 2015, que é justamente este que está escrito nesse banner aqui ao meu lado, nessa placa, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É o texto de Efésios, capítulo de número 3, verso de número 19. O grande propósito de Deus é que nós sejamos cheios de toda a sua plenitude. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja em nossa vida uma evolução na revelação da palavra de Deus e uma experiência com o Deus da palavra. Não basta nós enchermos a nossa mente com a palavra. Parece que eu estou falando aqui alguma heresia, mas a realidade é que a palavra, conforme está escrito, ela pode nos matar. A Bíblia traz em si um texto que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu conheço pessoas que conhecem textos das Escrituras de cor, que são grandes leitores da Bíblia, mas que têm uma vida absolutamente apartada das realidades que ela representa, trazendo em si, no seu testemunho pessoal, características tão diferentes daquelas nos apresentadas por Cristo. E mesmo frequentando igrejas, são insensíveis, são duros, são avarentos, são mentirosos, são pessoas que manifestam, através da sua maneira de viver, comportamentos distintos daqueles que Deus quer ver na vida de cada um de nós. E eu gostaria de dizer-lhes que isso é fruto de uma experiência parcial com o Senhor. Porque a letra por si só, ela instrui, ela informa, mas o Espírito somado ao conhecimento, ele transforma. A revelação de Deus se dá de modo gradual na Bíblia. O primeiro Deus, ou a primeira parte da Trindade que se manifesta, ela traz uma característica, não só ao mundo, mas especialmente às pessoas. A segunda parte da revelação de Deus, ela vem para transformar o coração do ser humano e trazer-lhe a condição de viver uma vida de plenitude. Mas a terceira parte da revelação de Deus é que completa esta obra e nos faz viver segundo a vontade de Deus. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Efésios, falando que o grande desejo de Deus é que nós vivamos na sua plenitude, é porque existe uma vida vivida na parcialidade. E isso faz com que muitos de nós, e nós muitas vezes, vivamos tristes, abatidos, angustiados, abalados, desnorteados, sem esperança, presos, mesmo tendo a impressão de conhecer a palavra e até trazendo consigo ou conosco algum testemunho. Nesses dias, mais do que nunca, tenho me sentido desafiado a intensificar a pregação da palavra, mas acima de tudo buscar trazer a revelação da palavra, de tal modo que as pessoas possam enxergar.
A palavra revelação já fez muito mais sentido no passado, hoje não faz tanto. Porque existe uma geração que não conviveu com as fotografias produzidas a partir de filmes. Talvez tenhamos aqui entre nós, jovens e adolescentes, que nunca viram um filme de máquina. Você lembra que você tirava foto quando você fazia ali? Depois de tirar a foto, o que você tinha? Um rolo de fita preta, que não tinha nada. Mas a foto estava ali. Mas não tinha a revelação ainda. E quando você revelava a foto, era um entusiasmo só, né? Aí a pessoa ou chorava porque achava que não estava bem, ou ficava muito feliz, como eu saí bonito, saí bem nessa foto. Depois do advento das fotos digitais, é na hora. Você tira a foto, já olha se está bom, saí bem na foto, já submete ali a apreciação pública, né? E você já tem ali todo o parecer a respeito do produto daquele equipamento que às vezes trazem imagens tão diferentes daquelas que nós gostaríamos de ver, né? Você tira uma foto e fala, mas eu sou isso aqui. A revelação da palavra é semelhante àquelas máquinas antigas. Muitas vezes você lê, mas não vê nada. Você estuda, mas não entende nada. Porque falta um ingrediente. Falta alguém que venha e lhe explique. E quando eu faço, especialmente aos nossos novos amigos, aqui a oferta de ter alguém que possa estar ao seu lado, oferecendo a sua experiência e compartilhando com você o entendimento das Escrituras, é justamente pelo fato de que requer maior cuidado aquilo que nós lemos. A Bíblia ela é revelada a nós através da terceira pessoa da Trindade. E Ele é que revela a nós a palavra que nos é dada pelo Pai. Quando você lê o livro da Gênesis, no capítulo de número 1, verso de número 1, está escrito exatamente isso. Ele diz assim, no início Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não havia ali revelação, porque a palavra ainda não tinha sido dada, a fotografia ainda não tinha sido tirada. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. Porque está escrito, a palavra é a espada nas mãos do Espírito. E quando a palavra é trazida, o Espírito entra em ação e revela-nos a palavra. Por isso a Trindade é tão importante, o Deus Pai manifestando o seu poder, a sua vontade, manifestando a sua graça, o seu propósito, os seus projetos. Jesus, a palavra, ou o verbo que se fez carne, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Ele vem como o instrumento nas mãos do Espírito, que revela Jesus ao nosso coração e passa a revelá-lo através da nossa vida. Por isso, quando você encontrar um cristão, ou alguém com quem você convive na igreja, com práticas às vezes tão equivocadas, não se assuste, não é nenhum ET, nenhuma deformidade, é apenas alguém que ainda não conheceu aquilo que Efésios 3,19 nos diz, a plenitude de Deus. É muito comum pessoas julgarem outras pessoas, falando, esse aí nem nasceu de novo, olha o jeito que ele age, essa pessoa nem conhece a Deus, olha como que está fazendo. Na realidade existe aí uma verdade parcial, talvez não conheça mesmo, mas está no caminho, está frequentando um grupo, está frequentando uma célula, está frequentando a igreja. Alguns aprendem rapidamente, outros às vezes demoram 10, 20, 30 anos para se converterem totalmente. A única questão na demora desta revelação é que muitas vezes fica um saldo muito negativo para trás. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios,
dizendo que ele ora para que a plenitude de Deus seja revelada e venha sobre nós. Ele já tinha feito uma oração semelhante no capítulo de número 1 de Efésios, a partir do verso 19, também orando para que os cristãos conhecessem qual era a extensão, qual era o tamanho da sua herança em Cristo Jesus. É porque é isso que transforma a nossa vida de verdade. Deus tem uma vida muito melhor para cada um de nós. Deus tem uma vida diferente, uma vida de vitória. Esses dias eu estava lendo o texto lá do Evangelho de Romanos, capítulo de número 8, vamos ler juntos, verso 26 e seguintes, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, todo mundo achou? Everton achou. Alguém mais? Você achou? Então vamos lá. Romanos 8, 26. Olha o que está escrito aí. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que quer dizer aqui? Que nós temos fraqueza. Olha que coisa maravilhosa, redentora, que a gente às vezes acha que fraqueza é coisa de quem ainda não conheceu a Deus. Porque o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. O que isso quer dizer? Sobremaneira. De uma maneira muito intensa, muito especial, com gemidos inexprimíveis. A coisa é feia, né? Tem que ter gemido inexprimível. Não consegue nem compreender a angústia, ou a dor, ou a tristeza ali, traduzida através daqueles gemidos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha o que a palavra está dizendo. Está dizendo que o Espírito que conhece a vontade de Deus, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar, porque nós nem sabemos qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus é a nossa vontade. E nós temos certeza absoluta, olha, isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Essa forma que eu vivo é da vontade de Deus. A forma que eu trato a minha família é da vontade de Deus. E tem gente que usa até a palavra para reforçar esse pensamento equivocado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos. Nós não conhecemos, nós não entendemos qual é a vontade de Deus, mas nós contamos com o Espírito que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, os santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É certo que muitos de nós vão passar por esta terra e vão ter uma vida muito abençoada. E no final desta jornada vão estar com o Senhor na glória.
Mas é certo também que alguns vão sofrer muito e além do que deveriam e precisavam, por causa da falta da compreensão e da dureza dos seus corações. Mas o importante é que Deus não desiste de nenhum de nós, nem do fácil, nem do difícil, nem daquele que é mais duro, nem daquele que é mais tranquilo. Eu sei porque eu trabalho com a vida da igreja ao longo de tantos anos, e mesmo dentro da minha casa, tendo uma família grande, nós vemos que alguns são mais fáceis de levar, de moldar, e outros são verdadeiras rochas, que precisam ser moídos pelo poder da palavra de Deus. Mas o que importa é que Deus começou uma boa obra em cada um de nós, e Ele está aperfeiçoando. Por isso a necessidade de nós não só ouvirmos a palavra, mas nos entregarmos a ela. Porque a coisa mais difícil não é vir a um culto, ficar sentado aqui, por pior que seja o pregador. O mais difícil é nós, de verdade, nos entregarmos à palavra de Deus e confiarmos nele de tal maneira que nós vamos olhar para situações e circunstâncias e descansar diante delas. Imagina você que uma situação muito adversa alcança você, uma luta, uma batalha, uma adversidade que parece que nunca vai ter fim, alcança a sua vida. Quando nós nos entregamos à palavra, nós somos capazes de nos render ao Senhor e descansar no meio da tormenta, como Jesus fez naquele barco que atravessava o lago da Galileia. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pegar um vendaval no meio de um lago, ou a formação de chuva no meio de um lago. Às vezes tem ondas de 1 metro de altura que parece que vai arrebentar o barco. Eu já tive algumas vezes a oportunidade, e a gente sabe, né, que começou a ventar, começou a armar chuva, corre para a margem, porque senão o barco afunda mesmo. E Jesus estava dormindo numa situação como esta. Por quê? Porque ele confiava plenamente no seu Pai. E tinha convicção de que, mesmo aquela situação aparentemente tão adversa, não era nada diante do propósito de Deus para a sua vida. Os seus discípulos conheciam a Jesus ou não? O que vocês acham? Sim, estava no mesmo barco que ele, né? Não tinha nenhum estranho ali, né? Eles chamavam ele de mestre. Chamava ele de mestre porque conhecia, não é? Quando começou o barco ali a ser sacudido pelo vento, o que eles falaram? Mestre, mestre, acorda! Nós estamos aqui quase, desculpa o termo, borrando as calças, mas o senhor está dormindo. Não é assim que a gente faz às vezes com Jesus? E Jesus acorda, talvez dá aquela espreguiçada, fala, mas o que está havendo? É esse vento malvado, essa chuva terrível. E Jesus repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz que segue-se grande bonança. Olha que coisa maravilhosa. No momento ele está desesperado, achando que vai morrer, tem certeza que vai morrer, absoluta certeza, desesperado. Fica imaginando a figura daqueles homens. Já eram homens criados, não tinha nenhuma criança ali. Eram homens já experimentados, homens que eram pescadores, homens até rudes. E todos eles morrendo de medo. Eu já vi essa imagem aqui tantas vezes entre nós. Pessoas que deveriam estar seguras, completamente inseguras, completamente afetadas por problemas tão pequenos, que parecem que vai cair o mundo, desespero, falta de esperança, palavras negativas sendo proferidas.
ataques, reações das piores possíveis diante de uma situação adversa. Isso revela a fotografia. E a imagem da fotografia é de alguém que ainda não descansou em Deus. Eu quero trazer-lhes um exemplo de uma moça. Lucas capítulo de número 2. Desculpem, Lucas capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Esse texto conta-nos a história de uma menina, de uma moça, recém-saída da adolescência, que tinha a sua vida traçada, que vivia numa comunidade pequena, fechada, marcada por uma cultura e por uma religião muito rígidas, que de repente se vê envolta num problema de tamanha magnitude que poderia simplesmente acabar com a sua vida, poderia destruir a sua vida. Ela poderia ser morta, apedrejada, ou poderia, na melhor das hipóteses, ser expulsa de sua casa, do convívio dos seus pais, da sua sinagoga ou da sua igreja. Olha o que acontece na vida dessa moça. Verso de número 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. E a palavra desposada aqui não quer dizer casada, quer dizer prometida ou comprometida, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Você acha que isso era uma boa notícia ou não? Era ou não? Você pode dar alguma opinião? Você acha que isso era uma boa notícia ou não? Do teu ponto de vista. Hã? Não, era horrível a notícia. Imagina você estar com o casamento marcado e de repente ficar grávida antes do casamento e não do seu noivo. Olha a situação. Imagina o que passou na cabeça dessa moça nessa hora. Acabou minha vida. Estou desgraçada de vez. Já começava a lembrar daquelas cenas que já tinham ocorrido ali na vila, de mulheres sendo arrastadas pelo cabelo para fora da cidade para serem apedrejadas, porque era esta a sentença. Já via os seus pais a amaldiçoando, o rabino da sinagoga falando bem que eu desconfiava dessa moça. Eu sabia que ia acabar assim essa história. E aqueles irmãozinhos mais chegados ainda, já começando ali a baixar para pegar umas pedras. Deixa eu guardar que pode ser útil aí para mais tarde. Porque, afinal de contas, perder um apedrejamento naquela época devia ser como perder a estreia do filme que ganhou o último Oscar.
Parece algo incompreensível o que Deus está fazendo. E ela deve ter pensado naquela época, justo eu. Como é que Deus me dá uma dessa? Como é que eu passo por isso? Como é que me acontece uma coisa? Que mal eu fiz? E olha o que diz em seguida. Diz assim: ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus, e eis que conceberá e dará à luz a um filho, e a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Imagina você que essa história que eu contei para você aqui, sobre o destino de Maria depois deste acontecimento, era absolutamente previsível, era exatamente o que haveria de acontecer. Imagina você que é pai, sua filha chega em casa e fala: pai, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, viu? Você ia falar: ó, beleza, joia, vamos comprar um enxoval. Imagina você tem um noivo, está marcado o casamento, contratou o buffet, gastou um dinheiro enorme, floricultura, promoter, que agora ninguém pode casar se não tiver um promoter, afinal de contas. Os convidados, convites, padrinhos já fizeram tudo roupa, as madrinhas, vestido pronto, pendurado ali no cabide, só esperando o grande dia. E você vai chegar para o noivo e vai dizer: olha aqui, meu queridão, tem uma boa notícia para você, estou grávida, mas é do Espírito Santo, viu? Qual você acha que seria a reação? Foi a reação de José. Sabe qual foi a reação de José ou não? Alguém sabe me antecipar aqui? Ele, falou: vou embora daqui. O anjo teve que voltar para a terra, já tinha pego a condução dele para voltar para o céu, teve que voltar para a terra para explicar para José o que tinha acontecido. Na realidade, essa história que eu estou contando para vocês aqui, é a história da nossa vida. Muitas vezes nós somos colocados em situações, em circunstâncias como estas, para que algo seja gerado da parte de Deus dentro do coração de cada um de nós. Aliás, eu posso afirmar-lhes que não existe outra maneira pela qual Deus trabalha na vida dos seres humanos. Eu confio em Deus, eu estou firmado em Deus e de repente eu recebo o diagnóstico de um exame cuja previsão é a pior possível. Olha, você achou graça diante de Deus, e Ele resolveu colocar no seu corpo um câncer enorme, mas fica em paz, vai dar tudo certo.
Olha, você tem servido a Deus com tanta fidelidade, com tanta graça, com tanto amor, que Ele decidiu premiar você. Ele está te dando hoje uma doença incurável. Vocês acham que isso é loucura ou não? É o que acontece. Nós testemunhamos isso. Só que Deus age da mesma maneira. Ele diz: favorecida, amada de Deus, amado de Deus. Essa luta que você está enfrentando tem um propósito da parte de Deus de gerar algo em seu coração, de gerar algo em sua vida. E isso que Ele vai gerar vai não só abençoar muito você e as gerações que vêm pela frente, mas vai também glorificar ao nome do Deus vivo. E muitas vezes nós, pela revelação que temos de Deus, falamos: acabou tudo. Olha que desgraça, olha onde eu fui me meter. Como é que eu vou resolver essa situação agora? E é esta postura que muitas vezes compromete aquilo que Deus gostaria, planejou, faria em nossa vida. E nós perdemos o testemunho, porque não conhecemos a Deus. E aí começamos a murmurar, a blasfemar, ou a colocar a culpa nos outros, que é a coisa mais comum, né? Não, isso me aconteceu, foi por causa dele, por causa dela, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, por causa dos meus avós. Teve uma época no meio evangélico que é pródigo em invencionices, que tinha gente fazendo regressão para descobrir aonde tinha nascido aquela desgraça. É verdade. Tinha uma pastora de origem oriental que ela preconizava que deveria fazer quebra de maldição desde a casca do ovo, para vir quebrando as maldições, para que a pessoa ficasse livre daquela desgraça. Quando na realidade o que Deus está fazendo é com você, é com você, é com você, a conversa é com você. A Bíblia diz, pastor, que Deus amaldiçoou até a terceira e quarta geração daqueles que abominam a Deus. O problema era com meu bisavô. Sempre desconfiei daquele camarada. Mas a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que não há maldição que possa nos alcançar, porque Jesus se fez maldito em nosso lugar, sendo Ele pregado na cruz. E nós confundimos Velho com o Novo Testamento, com o Testamento que não foi escrito ainda, com aquele que era livro apócrifo, e a nossa cabeça vira um balaio de gato, porque nós não conhecemos a Deus. E Maria aqui é pega de surpresa, como nós muitas vezes somos pegos de surpresa por situações que nos envolvem, mas está chegando um tempo, está chegando uma hora, que nós precisamos começar a amadurecer, e deixar de lado toda a criancice, fruto da incompreensão do propósito que Deus tem para a nossa vida, e nós nos colocarmos de pé como homens e como mulheres de Deus, e enfrentar circunstâncias ou situações na convicção que pautou a vida daqueles que transformaram o mundo através do seu testemunho. Às vezes parece que a gente está vivendo no jardim da infância. Homens fracos, mulheres tolas,
Às vezes tem criança na casa que tem mais juízo que os pais, que brigam menos que os pais. Nós já ouvimos declarações de determinadas crianças a respeito dos seus pais, que demonstrava muito maior maturidade na vida das crianças do que na vida dos seus progenitores. Mas isso tem jeito, tem saída, tem solução. Precisamos conhecer a Deus. Por isso Paulo ora, Efésios 3,19, para que sejais cheios. Porque às vezes está só no comecinho, ou às vezes está no meinho. Mas o propósito é que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Maria, ela ouve aquela situação. Um filme passa na cabeça dela, como passa na cabeça de qualquer um, ao ler o diagnóstico. E eu quero dizer para você, nós somos falíveis, somos humanos. Eu passei recentemente por uma situação semelhante, com a minha própria vida, com a minha esposa. A gente fica chateado, a gente fica triste. Mas no momento seguinte, nós somos renovados pelo fato que confiamos em Deus. Um dia eu estava sentado naquela cadeira ali, chorando, por causa de uma situação que nós estávamos vivendo. E Deus, naquele momento, eu sentado ali, através do Espírito Santo, falou comigo: não temas o que pode matar o corpo, temais antes o que depois de ter matado o corpo, podem lançar o corpo e a alma no inferno. E outro dia eu estava chorando de novo. Deus me deu outra palavra através do Espírito Santo que falou comigo. Não estava lendo a Bíblia, ele não precisa da Bíblia para me lembrar da palavra. Embora seja muito importante conhecer a Bíblia. Mas o Espírito Santo é uma pessoa como eu e como você, ele fala, ele interage. Ele se comunica. E ele me lembrou da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 jovens que por não se curvarem diante do Deus de ouro, feito pelo rei Nabucodonosor, para que se prostrassem diante dele todos os seus súditos. A Bíblia diz que eles não temeram pelos próprios corpos, antes preferiram ser jogados numa fornalha do que se curvar diante de Deus estranho. Porque conheciam a Deus, porque tinham uma experiência com Ele. O próprio Nabucodonosor, em relação a Daniel, companheiro também de Sadraque, Mesaque e Abdenego, se você não parar de orar aí para o teu Deus, nós vamos jogar você numa cova cheia de leões. Ele conhecia o seu Deus. E ele não aceitou o decreto do rei, ainda que isso colocasse em risco a sua própria vida. Eu não estou aqui entusiasmando ninguém a desobedecer a lei não, viu? Porque aqui ele estava colocando em risco a vida dele, ele iria morrer ao desobedecer a lei. Tem gente que desobedece a lei por outros motivos, para amealhar recursos, para pagar menos impostos. Não estou falando disso. Eu estou falando de colocar em risco a vida, para não trair a Deus, para obedecer a Deus. E nós vemos ali o que Deus faz quando nós decidimos confiar nele. Os leões naquela noite passaram fome. O fogo que consumiu os guardas que chegaram na porta da fornalha para jogá-los para dentro, que foram cozidos vivos.
não deixou nem cheiro de fumaça naqueles 3 jovens. E na vida de Maria, esta que parecia ser a maior tragédia que pudesse acontecer na vida daquela jovem, transforma-a na mulher mais conhecida do mundo. Alguns até confundem as bolas e passaram a idolatrá-la. Mas também tem gente que idolatra tanta coisa, né? Tem gente que idolatra a nota de 100, de 50, de 20. E reclama dos outros que idolatram Maria. E a idolatria também é uma visão míope ou parcial da revelação de Deus. Porque quando nós descobrimos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós sabemos que Maria é o maior exemplar de ser humano que Deus podia ter achado nos seus dias. Por isso foi ela agraciada, favorecida. E nós entendemos que apesar da admiração que podemos nutrir a respeito desta irmã tão destemida, não dá para comparar coisas diferentes. Ela era um ser humano que gerou o Filho de Deus. E o que nós vemos aqui, eu quero ler novamente com vocês, a partir do verso de número 32, 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quando Deus faz algo em nossa vida e em determinado momento parece-nos tão contrário, tão absolutamente desconfortável, é porque Ele precisa fazer 2 coisas. Primeiro, transformar a realidade da nossa vida. E em segundo lugar, gerar em nós aquilo que vem da parte dEle. Aliás, se eu pudesse aqui dividir a revelação de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu poderia dizer que Deus Pai revela o nosso pecado. Por quê? Porque nele habita a totalidade, a perfeição, e quando nós olhamos para Ele, nós vemos a nossa miséria. Quando nós conhecemos Deus Filho, o nosso interior é transformado, nós recebemos o perdão de Deus. Ele muda a nossa natureza. Mas quando nós recebemos o Deus Espírito, e eu não estou falando aqui de ficar falando em língua estranha, porque eu conheci muita gente que falava em língua estranha e era muito mais estranho do que a língua que falava. Porque o diabo imita, faz igualzinho. Eu conheço gente que se converteu junto comigo e falava língua estranha, depois voltou para as ruas para se prostituir no homossexualismo. Então, língua estranha, embora seja um dom do Espírito, não quer dizer muita coisa não, porque o diabo também copia. Mas o que o Espírito Santo de Deus faz, ele muda o rumo da nossa vida. O que ele queria fazer na vida de Maria é falar assim: o plano que eu tenho para você é muito maior do que aquele que você um dia sonhou. O sonho de Maria era entrar para as bodas com José, buffet arrumado, as ruas de Nazaré ali enfeitadas, e ela passando naquela carrocinha, a caminho da sinagoga, aqueles convidados, as amigas dela que estudaram no mesmo grupo escolar,
todos testemunhando o grande momento da vida dela. Mas o que Deus tinha para ela eis que conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este era o plano de Deus. Muitas vezes nós temos um plano e ficamos lutando por ele, ficamos nos arranhando por ele, ficamos nos machucando por ele, ficamos blasfemando por ele, ficamos murmurando por ele, e Deus está querendo gerar algo maior em nosso coração. Mas só há uma maneira de Deus cumprir isso em sua vida, em sua casa, em sua família. Só existe um modo. E foi o modo usado por todos aqueles que alcançaram o propósito de Deus. Olha o que Maria diz aqui no verso 38. Então disse Maria, procura outra, porque eu não embarco nessa furada. Não estou disposta a abrir mão de nada, é inegociável os planos e projetos que eu tenho para a minha vida. Aqui, minha vida já está toda definida, organizada, eu já sei o que eu quero ser. Meu ídolo já está estabelecido. O que tem de empresa aberta com o nome X no final, vocês não calculam. Agora estão tirando tudo, né? Com medo da justiça vir e tomar. Eu conheço uns 5 amigos, sem brincadeira, que abriram empresa e colocaram o X no final. JPX, BGX, não sei o que lá, X. Daí o Império X caiu. Tomaram o iate, tomaram a Porsche, o piano de cauda. E às vezes a gente, como crente, embarca nessa. Esse é o meu, eu até vou comprar um cabelo daquele. Outro dia nós fomos no cabeleireiro, né, que faz aquelas madeixas. E as pessoas criam esse tipo de ídolos. Por ser o grande empresário, o mega empresário, o magnata. E tem igrejas que vendem esse produto. Eu estava desempregado, hoje eu sou dono de 26 empresas. Eu tinha que escolher para esse filho ficar desempregado, porque hoje ser empresário é duro, ainda tem aquele monte de empresa que anunciam lá na televisão. Eu andava de bicicleta emprestada, hoje eu tenho 16 carros. E o governo do estado duplicou o valor de IPVA agora, o cara está enrolado. Isso é cristianismo que tem por aí. Volta nessa rua aqui, anda umas 10 quadras para lá que você chega, na esquina. E assim de gente, Mas esse não é o cristianismo de Cristo, não é o cristianismo da Bíblia, não é o propósito de Deus. Que o propósito de Deus é levar-nos a confiar nele de tal maneira que ele poderá gerar algo em nós que venha do Espírito Santo. Porque enquanto nós ficamos presos no nosso planinho, no nosso projetinho, e não estamos dispostos a abrir mão de nada, Deus não vai agir, ou não vai fazer aquilo que Ele preparou para nós. Sabe por quê? Porque Deus nunca tirou o livre-arbítrio do ser humano. Você pode desgraçar a tua vida do jeito que você quiser, Deus não vai. Tirar de você o livre-arbítrio. É lógico que depois Ele vai juntar os cacos, depois Ele vai enviar alguém para amar você, para servir você, para pregar o Evangelho para você, para cuidar de você, para falar de Jesus para você, para curar suas feridas.
Ele não vai desistir de você nem de mim. Mas Deus quer fazer algo grande hoje. Deus quer transformar nossa família hoje. Você pode destruir a vida dos teus filhos do jeito que você quiser, brigando na frente deles, discutindo na frente deles, sendo mal educado na frente deles, ensinando os piores exemplos a eles. E aliás, filho ruim nasce dentro de casa mesmo. Tem aquele ditado que diz que filho feio não tem pai. Não tem mesmo, porque aquilo que tem dentro de casa não faz papel de pai. Porque não tem convicção de Deus, de um chamado, de um propósito, vive de qualquer maneira. Às vezes você tem que engolir seco, às vezes você tem que renunciar à sua vontade, às vezes você tem que se calar. E não cala, não engole, porque o mais importante aqui é fazer a minha vontade. Mas olha o que Maria diz aqui, verso de número 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Um dos lugares mais impactantes que eu já fui na minha vida chama-se Getsemane. E ali naquele lugar, a palavra Getsemane significa moenda ou prensa. Getsemane é uma peça usada para produzir azeite esmagando a azeitona. Foi onde Jesus passou os últimos momentos da sua vida pública, ou livre. Em Lucas capítulo de número 22, verso 39 ao 46, conta esta história. E ali naquele lugar que simbolizava a moenda, onde o azeite mais puro é produzido, Jesus foi colocado para passar a sua última noite orando. E a Bíblia diz que tamanha foi a opressão da sua alma, que ele suou gotas de sangue. Mas ainda debaixo desta opressão, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E é desta maneira que Deus cumpre em nós o seu propósito. E Deus quer levantar homens e mulheres sobre os quais Ele possa colocar do seu Espírito. Eu estava orando a Deus nesses dias, e eu preciso de mais revelação a respeito da pessoa do Espírito Santo. E eu estava pedindo isso para Deus, e Deus colocou no meu coração: Deus Pai se revela por conta própria. Deus Filho se revela pela vontade do Pai. Mas o Espírito só se revela àqueles que desejam obedecê-lo. Por isso o Espírito Santo é tão pouco conhecido nesses dias. Deus me respondeu a maior indagação da minha alma.